Enquanto isso, olha o que a mídia ainda faz, né? Bolsonaro comanda facções da direita de dentro da prisão, diz o UOL. Aí quando você vai ver, são grupos políticos. Que uso curioso de palavra, né? Facções. Tipo assim, a mesma palavra que a gente usa para falar do Comando Vermelho e do PCC. Mas é só uma coincidência, né? Só uma coincidência. Então, é óbvio que o Flávio Bolsonaro vai enfrentar esse tipo de coisa. Tem uma turma da velha imprensa, inclusive, que deve estar esperando para confirmar mesmo que o candidato é o Flávio, e será. Acho que esse assunto é página virada, né? O Tarcísio, vamos falar já disso, entrou com tudo e vai entrar com tudo na campanha do Flávio, mas a turma está esperando para deixar o chumbo grosso para cima do Flávio mais perto das eleições e quando não tiver volta, né? O Flávio tem algumas fragilidades, ele já se mostrou ruim em debate, telhado de vidro que a turma vai explorar, né? Rachadinha, loja de chocolate, mansão em Brasília, enfim, a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe, né? A turma que faz vista grossa para o PT, para o Lula, vai para cima do Flávio com essas narrativas. E ele vai ter que se sair bem, porque é o candidato da direita. Ele, até aqui, como dizem os americanos, so far so good. Ele está com uma postura presidenciável, com a fala afinada de união, inclusive citando nomes dos governadores. Esse é o caminho, na minha opinião. O Bolsonaro, vamos lembrar, já entregou a sua famosa moeda do imbrochável, imorrível e incomível para o Gilberto Kassab. Por que eu estou lembrando disso? Porque o Ronaldo Caiado se filiou ao PSD, que é um dos maiores partidos do Brasil, centrão fisiológico, abrigou um monte de tucano sem espaço no PSDB decadente. É um saco de gato que vai desde o Ratinho Júnior, que é um governador bem avaliado com apoio do PL pró-Bolsonaro, até o Eduardo Paes pró-Lula, no Rio, passando por Alcolumbre e os Cambal. É um saco de gato, porque é um partido do centrão fisiológico. E agora tem o Kassab recebeu agora o Caiado. Então tem 3 governadores que são potenciais candidatos. O Caiado, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, que é tucano. E o próprio Bolsonaro, na reunião que ele teve, no encontro que ele teve com o Tarcísio, que o Tarcísio deu entrevistas e comentou a conversa, ele achou positivo que o Caiado tenha ido para o PSD e saia candidato. Foi ao encontro da minha própria análise, que eu escrevi na Gazeta do Povo essa semana. Porque é mais um candidato anti-Lula. O Kassab não é anti-Lula. O Kassab não é nada. Ele não é nem anti-Lula, nem anti-Bolsonaro, a princípio. E quando achou que era importante, o Bolsonaro foi lá e acenou para ele, inclusive dando a moeda valiosa, né, dos 3 Is. Então, o Ronaldo Caiado pode ser mais alguém, se for ele o candidato do PSD, o preferido do Kassab parece que é o Ratinho, mas enfim, vamos ver. E se for o Ratinho, idem, mais um que vai estar batendo no desgoverno do Lula. Eu acho que não tem condições de ir para o segundo turno, e no segundo turno precisa se decidir, e a probabilidade maior, essa é a leitura que o Bolsonaro deve estar fazendo, que é a minha, é fechar com o Flávio Bolsonaro. A direita unida. Foi mais ou menos o que aconteceu no Chile agora. Primeiro turno, 4 candidatos que você poderia dizer que são centro-direita, direita, e o Flávio Bolsonaro deles, o Cast, o de extrema direita, segundo a imprensa, foi para o segundo turno e conseguiu o apoio
do restante. Todos contra a socialista, que o Globo tratava como esquerda moderada. É só comunista. Mas quem nunca viu um comunista moderado, né? É só olhar para o Boulos. Fofinho, invasor, enfim. Então, meu ponto é o seguinte. Eu fui um dos que bateram bastante na tal direita caçabista. Vocês lembram, né? Quando a turma ficava pregando que tinha que, de alguma forma, defender Alcolumbre em troca de comissões, tudo. Eu entendo a importância das comissões. O jogo político é complicado. E o meu ponto ali, se vocês buscarem vídeos, textos, é que existe postura para mais de um perfil. Eu entendo alguém do PL ter que articular, tomar cuidado com o que vai falar e tudo. O formador de opinião independente, que não tem partido, não tem filiação, não tem nada, ele tem que lembrar quem é o Alcolumbre. E por aí vai. Então, mais ou menos a mesma coisa agora. A gente sabe quem é o Kassab. A gente sabe que o Kassab não é confiável. O Caiado é um governador bem avaliado em Goiás. É um cara que tem mais inclinação a pautas de direita do que de esquerda. Isso é inegável. Em que pese ele ter dado aí premiações para ministros do Supremo e blá blá blá. O Tarcísio também não tem fala firme contra o ministro do Supremo e agora ele voltou a ser amiguinho. Então, eu não estou na disputa de nicho eleitoral. Eu estou preocupado com o Brasil. O Caiado, ele é um cara de centro-direita. E é importante que ele dê apoio à candidatura do Flávio no segundo turno. Então, a quem interessa ficar resgatando que lá em 2015 ele falou que o Kassab era cafetão e tentar ficar queimando ele. Apenas a quem está disputando ali nicho eleitoral, pensando em cargo, enfim, sei lá. O Kassab acabou de dar uma entrevista e ele divide o Brasil da seguinte forma: 1/3 Lula, 1/3 Bolsonaro, 1/3 não quer nem esquerda nem direita e nem polarização. É uma divisão meio grosseira, né, meio arredondada, mas não acho que esteja totalmente distante da realidade. E aí isso faz com que ele projete que é possível um segundo turno da terceira via, que ele quer representar, tanto contra o Lula como contra o Flávio. Porque se há 1/3, 1/3 e 1/3, tudo é possível, né? É mais ou menos isso. Então, é óbvio que os brasileiros patriotas que entendem o momento que o Brasil está vivendo, a importância de uma candidatura antissistema, é óbvio que o candidato é o Flávio e não o nome que vier acoplado ao Gilberto Kassab. Isso é claro. Mas é preciso ter um pensamento estratégico em relação à eleição como um todo. E algumas pessoas falam assim, esquece, Constantino, porque você pode bater o quanto quiser no Kassab, no próprio Caiado, no primeiro turno. No segundo turno eles são oportunistas mesmo, vão para quem oferecer mais coisa ou achar que vão ganhar, que vai ganhar, para compor a governabilidade. É um ponto. Mas outro ponto que eu vi, se eu não me engano, na revista Voto, é que esse tipo de ataque ele não é livre de consequências. Não para o Kassab. O Kassab não liga se a pessoa xingar ele, a mãe dele junto, tudo. Amanhã virar e falar, tá, agora vem aqui compor, você vai ter esse ministério, você vai... Ele não liga. Mas o eleitor de centro, desses que o Kassab identifica como 1/3 que não quer a polarização, esse liga. O eleitor do Flávio Bolsonaro, o bolsonarista, ele liga. Se começar a ter chumbo grosso contra o seu candidato e tudo mais. Então, vamos supor que o Caiado escolha como alvo o Flávio em vez do Lula, tentando disputar o outro 1/3 para ir para o segundo turno. Isso tem consequências.
Não achem que o voto é automático por causa do antipetismo. Eu conheço várias pessoas, e basta ver as redes sociais, de gente que diz. Inclusive falava que se for o Tarcísio eu não voto. Eu achava isso um disparate. Admito. Mesmo quando eu inclusive, estava pressionando o Tarcísio para ter uma posição mais firme contra o Supremo, ou de apoio à candidatura do Flávio, e por aí vai. Mas, vem cá, Tarcísio contra Lula não dá para ficar em cima do muro. Não dá. A quem interessa esse discurso? A uma turma que tem apenas preocupações eleitorais. E aí vem com esse discurso, porque quer, de alguma forma, minar o Tarcísio antes de escolher o candidato, para que seja o Flávio, porque aí tem cargo prometido, sei lá, não sei. Aí cada um tem seus interesses e que durma com a sua consciência. Eu sei que eu não tenho interesse eleitoral nenhum, não sou de partido nenhum, não vou para governo algum, vou continuar aqui na Flórida, fazendo análise independente, escrevendo minhas coisas como eu faço há 25 anos, e defendendo os mesmos valores, grosso modo, do liberalismo clássico, cada vez mais com um viés conservador em relação às questões de costumes, porque eu já expliquei num livro inteiro essa mudança. Então, calma lá. Tem consequência você fritar esses nomes. Você vai precisar compor amanhã. E quem está dizendo isso? O Bolsonaro, o Tarcísio, o Flávio, o Eduardo. Mas eles apoiam certos influenciadores que ficam produzindo apenas intriga na direita, que cá entre nós parecem cavalos de Troia, infiltrados. É difícil entender. Tarcísio rebate Kassab e nega que gratidão a Bolsonaro seja submissão. Ele está certo. O Tarcísio tem se mostrado alguém leal ao Jair Bolsonaro. E ele nunca disse nada diferente. Ele recebeu muita pedrada dessa ala mais aguerrida do bolsonarismo, porque o apoio dele estava tímido, porque ele estava meio calado, porque muita gente achava que ele tinha sido mordido pela mosca do poder e queria, de alguma forma, ser ele o candidato, enfim. Mas o fato é que o Tarcísio nunca disse nada ao contrário do que ele está fazendo, que ele ia disputar a reeleição de São Paulo e que ele não era candidato a presidente. Então agora está tudo apaziguado. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio, laços fortalecidos, vamos que vamos. Bom, o Flávio abraçou o Marçal, que talvez seja um dos coordenadores de campanha digital aí do PL, não sei. Então, olha como é que a política é. A Ludmila Lins Grilo comentou sobre isso, né? Carlos abraça Nicolas e Tarcísio. Flávio abraça Marçal. É como eu sempre digo, no final, todo mundo abraçadinho e dando beijinhos, enquanto os intrigueiros passam carão. Eu não conheço bem essa expressão, mas imagino que seja. Pelo menos no Rio. Ela é do Rio também, né? Tá, mas dá para entender. Deve ser passa vergonha, enfim. Ela tem um ponto. Basta pensar nessa militância que demoniza qualquer um que cogitou Marçal no lugar de um tucano para a prefeitura de São Paulo. Marsalete, vendido, não sei o quê. E muita gente ali estava falando assim, eu não confio no Marçal, está longe do Marçal ser um dos nossos, mas o outro tampouco. O outro é um tucano, que eu não confio, e até se mostrou melhor do que o esperado, mas esperava-se muito pouco. O vice é bom, né? Bolsonarista. Então, o Melo Araújo. Então, as coisas na política são um pouco mais
complexas, existem mais nuances do que essa turma que é incoerente gosta de admitir. Por que eles são incoerentes? Porque às vezes eles estão pregando por pragmatismo que você apoie o Alcolumbre e escrevendo mensagens para o Hugo Mota de que ele pode entrar para a história se ele fizer a coisa certa. O Hugo Mota. Mas no minuto seguinte, eles estão dizendo que se você pensa que talvez o Marçal seja menos pior do que um tucano, você é um traidor do bolsonarismo e por aí vai. Bom, eles acham que é traidor do bolsonarismo quem defende parlamentares do Partido Novo. Só que o Partido Novo tem os deputados e senadores mais aguerridos contra os abusos do Supremo. Girão, Marcel Van Hatten e por aí vai. Então, de novo, tem gente que está na disputa eleitoral, carguinho, vai saber. Mas qualquer outro que está fora disso, que está acima disso, entende que o PL e o Novo estão alinhados em 90% das pautas. Agora, se vai ser o Sanderson ou o Marcel Van Hatten, um senador no Sul, para mim, pouco interessa. Gosto muito dos dois. Sou mais amigo do Marcel, porque conheço há muito mais tempo. Ajudei ele a ser vereador. Ele mesmo reconhece isso, é grato. Mas o Sanderson é um grande deputado e daria um belo senador. Parece que estão unidos lá no Sul. PL e Novo. Percebe? Então, e essa é a dificuldade do Kassab, inclusive, né? Os palanques eleitorais regionais. Porque o partido é tão saco de gato que como é que você faz? Você não consegue uma aliança nacional. Porque o Eduardo Paz no Rio vai apoiar o Lula. Mas o Ratinho ou outros governadores ou parlamentares do PSD vão apoiar certamente o Flávio. A coisa é mais complexa do que parece. A Flávia Ferronato fez uma análise boa aqui. Quem vai ser o vice do Flávio? Algumas pessoas falam em Tereza Cristina, outras em ACM Neto, pensando lá no voto do Nordeste. Tem alguns que falam do Zema. Agora, se for o Zema, você não tem como atrair o outro partido importante do Centrão, que é a turma da Tereza Cristina, do ACM, União e por aí vai. Se for a Tereza Cristina, você tem um problema mais de narrativa, né? Porque, enfim, todo mundo sabe que ela não é ponta firme. E aí é curioso, né? Que batem tanto no Novo, mas de repente vão idolatrar a Tereza Cristina. É basicamente um Marcos Pontes de saia. Né? Então, como é que fica a coerência da narrativa? Porque política é a arte do possível. Resumindo, diz a Flávia, ou Flávio cede ao Ciro Nogueira e corre o risco de sofrer impeachment na frente, porque o sistema vai gostar muito, né, de ter um vice desses e pode tentar boicotar o seu governo, e vai ser criticado pela militância mais fanática, porque colocou alguém que, enfim, não é puro sangue do lado, se bem que essa turma mais fanática mesmo vai apoiar os Bolsonaro independentemente do que eles falarem ou fizerem. Ou indica o Zema como vice e corre o risco de ficar sem os partidos do Centrão como base. Né? Então, é complicado. São escolhas difíceis. E nós temos que ser maduros para admitir isso e reconhecer que é uma arte. Você não consegue agradar gregos e baianos ao mesmo tempo. Eu citei o exemplo do Chile, né? E esse é um bom exemplo para a gente ter em mente. A estratégia do Cast foi focar nas pautas sensíveis, por exemplo, segurança pública. Ela
índices de criminalidade pioraram no Chile, né, com o governo socialista. Ele bateu muito nessa tecla. Ele evitou, até onde eu sei, ficar detonando os outros candidatos de direita, centro-direita. Concentrou suas munições na comunista. Foi para o segundo turno, venceu e está lá, né? Agora visitando El Salvador para seguir adiante com o seu projeto de um governo mais à direita. Com essas pautas que são caras ao povo. Economia, segurança, liberdade. O povo não quer saber de treta de Twitter. O povo não quer saber de... Isso pode ser entretenimento para alguns. Tem uma turma que vive disso. É entretenimento. Mas o que se espera é que os candidatos estejam acima disso, cientes do risco de alimentar esses trolls, porque desgasta a base, e da importância de costurar acordos e conquistar o voto do centro. Não se vence uma eleição só com a bolha. E tem uma turma que gosta de pregar para convertido, na verdade, para gritar junto com convertidos nas redes sociais. É gostoso, né? Um desabafo. Grita, xinga todo mundo de traidor, fala que só você é bolsonarista, mais até do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro gostou do Caiado ir para o PSD, mas os bolsonaristas não, estão detonando o Caiado. Enfim, são mais realistas que o rei. É um comportamento suspeito. Eu espero que o Flávio tenha se dado conta disso. Eu acho que sim. Acho que ele está vindo bem mais maduro. Ele precisa se colocar como o Bolsonaro moderado. Ele precisa disso para vencer. Porque não se vence somente com os votos da bolha. Esse é o recado.